Olá pessoal, estou dando início aqui a mais uma sequência de vídeos, desta vez falando de eletrônica básica. Meu nome é Donizete. Se gostar do vídeo, dê um ok, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas para que a gente possa atingir um número grande de assistentes e se inscreva no canal para dar uma força para o nosso trabalho, para que a gente possa fazer mais vídeos. Bom, nesse vídeo nós vamos ver materiais isolantes, condutores e semicondutores, dopagem, cristal N, cristal P e finalmente falando de diodo e diodo Zener. É importante a gente iniciar iniciar a eletrônica, né, falando de átomo, porque toda matéria é formada por átomos e a corrente elétrica, na verdade, é movimento de elétrons e elétrons faz parte da estrutura do átomo. A estrutura do átomo, segundo a teoria de Bohr, é a seguinte: nós temos aqui um núcleo formado por prótons e nêutrons, né? Prótons têm carga positiva e o nêutron não tem carga, nem positiva nem negativa, né? O próprio não está dizendo que é neutro. Temos aqui os elétrons que vão estar circulando em volta desse núcleo, tem carga negativa, né? Ele tem a mesma carga em Coulomb do prótons, mas o próton tem carga positiva e o elétron carga negativa. Então o comportamento dos elétrons são esses aí, né? Eles vão girando em volta do seu núcleo, né? Como exemplo aqui foi colocado apenas um elétron, né, por camada, mas nós vamos ver a seguir que cada camada vai ter a sua quantidade máxima de elétrons. Aqui, por exemplo, ó, começando do núcleo para a camada externa, né? Nós começamos pela letra K, L, M, N, O, P, Q. K tem no máximo, que é o número máximo de elétrons, né? No máximo 2 elétrons. L, 8. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. E Q, 8 elétrons. Muito embora a camada N, por exemplo, tem 18 elétrons, né? A gente pode encontrar átomos que ela vai ter 3 elétrons. Se ela for a última camada, ela não vai ter 18, ela vai ter no máximo 8 elétrons, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? O átomo em equilíbrio é aquele que tem um número de prótons igual ao número de elétrons. E é claro, o átomo em desequilíbrio tem um número diferente de prótons e elétrons. Nós podemos ter um átomo que tem mais prótons que elétrons e átomos que podem ter mais elétrons que prótons. Por isso, a gente chama o átomo que tem mais prótons, mais elétrons que prótons, de íon negativo ou ânion. E os átomos com mais prótons que elétrons, nós vamos chamar de íon positivo ou cátion. A camada de valência é a última camada, né, do átomo. É a camada onde vão ocorrer as ligações químicas, né? Não importa qual seja a camada de valência, né? Ela terá no máximo 8 elétrons, é o que a gente comentou agora há pouco, né? Então essa última camada, não interessa qual ela seja, tá? Se ela vai ter 32 elétrons, né, nessa camada, mas se ela for a camada de valência, ela vai ter no máximo 8 elétrons. Nós temos aqui o átomo de carbono, alumínio e cobre. Alumínio e cobre é conhecido, que a gente sabe que é condutor de eletricidade, né? O carbono é um isolante. Dá para notar que ele tem apenas 2 camadas de elétrons, né? Então esses elétrons vão ser fortemente atraídos pelo núcleo. Então dificilmente será fácil arrancar elétrons dessa camada de valência, né? Então, os elétrons da camada de valência sofrem uma atração maior do núcleo. Já nos condutores, né, nós temos mais camadas, os elétrons estão mais distantes do seu núcleo, então fica mais fácil de ser arrancados, né, dessa camada de valência. Tá? Então, os elétrons dessa camada de valência sofrem uma menor atração do seu núcleo. Além dos condutores e isolantes, nós temos os materiais semicondutores, né? No caso dos semicondutores, ele é composto por silício ou germânio. Então, eu posso ter um semicondutor de silício e posso ter
um semicondutor de germânio, tá? Esse silício e germânio são tetravalentes, ou seja, eles têm 4 elétrons na última camada. E eles são encontrados em forma de cristais, né? Então, cada elétron na estrutura do cristal, esse elétron, por exemplo, é atraído por esse núcleo desse átomo e por esse núcleo desse átomo de cá, tá? Então, cada elétron é atraído pelo núcleo de 2 átomos ao mesmo tempo. Então, dá para notar que, mesmo tendo característica, né, de condutores, né, eles são isolantes devido à estrutura do cristal, né? Então, cada elétron é atraído pelo núcleo de 2 átomos ao mesmo tempo, tá? Só apresentam características de condutores após dopagem. O que é a dopagem? A dopagem nada mais é do que você inserir um outro átomo, né, nessa estrutura de cristal. Por exemplo, para formar o cristal N, um cristal negativo, né, eu vou inserir o átomo de fósforo, que é um átomo pentavalente e tem 5 elétrons na última camada. Olha, o que é que acontece? Os 4 elétrons da última camada do fósforo vão compor a estrutura do cristal, mas eu vou ter aqui um elétron livre, né? Quando tem mais átomos, vou ter elétrons livres, né, devido a esse 5º elétron do fósforo aí, tá? Então está aqui, né, com a dopagem do cristal, porém mantém-se a estrutura do cristal com os 4 elétrons, né? Porém há o surgimento de elétrons livres devido ao 5º elétron do átomo de fósforo, ok? Bom, corrente elétrica no cristal N. O cristal N é um condutor, né? Nesse caso aqui, né? Ele vai ter elétrons livres, né? Então eu vou polarizar esse cristal, aonde eu vou ter a circulação, vou ter movimento de elétrons procurando o polo positivo da bateria, ok? Então esses elétrons livres aqui vão procurar o polo positivo da bateria, tá? Então eu vou ter uma circulação de corrente aqui nesse cristal. A formação do cristal P, eu já é inserido, né, nessa estrutura de cristal o átomo índio, que é um átomo trivalente, né, ou seja, 3 elétrons na última camada, tá? Então os 3 elétrons da última camada, da camada de valência, eles vão compor a estrutura do cristal, porém vai haver uma lacuna aonde não há o 4º elétron, certo? Então esse cristal é um cristal P, um cristal positivo, tá? Eu vou ter surgimento de lacunas, né, com essa dopagem pelo átomo índio. A corrente elétrica no cristal P também, né, é apenas um cristal aqui. Quando eu polarizo esse cristal, jogo uma bateria nesse cristal, eu vou ter movimento de lacunas procurando o polo negativo da bateria. Numa junção PN, né, uma junção PN, eu vou unir um material P, né, com excesso de lacunas, com um material N com excesso de elétrons livres, né, eu vou unir esses dois fisicamente, sem bateria, sem polarizar, sem nada. Vou apenas fisicamente, né, vou unir esses dois materiais. O que vai acontecer? Vai ocorrer um fenômeno conhecido por difusão próximo à junção, aonde as lacunas e os elétrons se atraem. Então, esse fenômeno não disponibiliza elétrons livres nessa região, tá? E essa região eu vou chamar de região de depressão, tá? Essa região de depressão, quando eu polarizo essa junção diretamente, né, ela vai apresentar uma tensão fixa chamada de barreira de potencial, ou V-gama. Então, essa região de depressão, quando eu polarizo diretamente, né, positivo aqui e negativo aqui, eu vou ter uma tensão fixa nesse local, né, chamada de barreira de potencial, ou V-gama. Para o silício, quando a junção for feita, né, nos dois materiais em silício, né, o V-gama é 0,7 volts. Quando o material das duas junções, né, do material P e do material N for
germânio, a minha tensão é V gama é 0,3 volts. Essa tensão é fixa, tá? Aqui. Vamos polarizar essa junção diretamente agora para a gente ver o que acontece aqui, tá? Então, eu tenho aqui a junção P, o material P, o material N, né? E aqui a minha junção. Eu vou ter aqui, vou colocar uma bateria aqui, né? E essa vai surgir aqui a região de depleção, né? Que vai ter a barreira de potencial. Por quê? Porque eu já estou alimentando essa junção, né? Então, vai haver troca de lacunas com elétrons, ou vice-versa, né? Quer dizer, os elétrons moverão na direção das lacunas e as lacunas na direção dos elétrons, né? Então, nesse caso, nós teremos corrente, portanto, teremos aqui a barreira de potencial, né? Para silício 0,7, para germânio 0,3. Só vou ter corrente nesse cristal se eu se eu variar essa tensão de 0, né? Começar em 0 e vou aumentando ela lentamente, até 0,7 volts, até na barreira de potencial, eu não tenho corrente nessa junção, tá? Só vou ter corrente quando a tensão da bateria ultrapassar a minha barreira de potencial, tá? Vamos supor, silício, enquanto eu não ultrapassar a minha tensão da bateria em 0,7 volts, eu não tenho corrente nessa junção. Bom, chamamos essa junção de diodo, tá? Então, o que é um diodo? Diodo nada mais é do que a junção do material P com o material N, tá? É apenas duas junções aqui, tá? Dois materiais com uma junção. E o símbolo é esse, né? Nós temos aqui, esse é o polo positivo, que eu chamo de anodo, representando pela letra A, e esse é o polo negativo, né? É o negativo, que eu chamo de cátodo, representado pela letra K. Quando eu polarizo diretamente essa junção, esse diodo funciona como uma chave fechada, tá? Como um curto-circuito, embora eu tenha aí a barreira de potencial, então não é um curto-circuito franco, né? Quando eu polarizo essa junção reversamente, vamos ver o que acontece. Bom, tá, o material P, material N, né? Polarizado negativo no P e o positivo no N. O que acontece? Ora, as lacunas vão procurar o polo negativo da bateria e os elétrons vão procurar o polo positivo da bateria. Com isso, a minha região de depleção vai aumentar. Aumentando a minha região de depleção, vai aumentar a resistência interna da junção. Com isso, não vai haver circulação de corrente por essa junção. Então, polarizado reversamente, ele vai funcionar como a chave aberta. Por isso, a gente chama essa junção de semicondutor. Porque quando polarizado diretamente, ela conduz. Quando polarizado reversamente, ela não conduz. Polarizado diretamente, funciona como um curto-circuito. E reversamente, como um circuito aberto. Por isso, semicondutor. Ok? Qual é a característica do diodo? Bom, eu tenho aqui no eixo vertical a minha corrente direta, né, que é a corrente que passa pelo diodo. Aqui a minha tensão direta, que é a tensão em cima do diodo, tá? Nós vamos ver uma característica agora, que é o diodo ideal. Como seria um diodo ideal? Como funcionaria um diodo ideal? Ele não existe, na verdade, né? Mas vamos entender como seria um diodo, se ele existisse, como seria um diodo ideal. Bom, o diodo ideal polarizado diretamente, o que vai acontecer? Ele vai funcionar como um curto-circuito. A minha resistência interna dele seria igual a zero, é como se eu tivesse um fio ligado daqui para cá. Então a minha corrente, se esse curto-circuito aguentar a corrente que eu aplicar, ele vai funcionar, né? Ele vai deixar passar toda a corrente, certo? Olha para você ver, a minha tensão está em zero, que é uma tensão de curto, mas a minha corrente está passando o que eu aplicar nele está passando. Enquanto ele aguentar, ele vai deixar passar essa corrente, ok? Se eu polarizar reversamente, olha o que vai acontecer. A minha corrente é zero, né? Tá aqui, ó, tanto para cima como para baixo é zero, né? Mas a minha tensão eu posso ir aplicando que não vai ter corrente nunca, né? Não vai acontecer nada com esse diodo ideal. A minha resistência interna será infinita, que é como se eu tivesse um circuito aberto, ok? Esse seria meu diodo ideal, mas o meu diodo real
né? O que acontece? Quando eu aplico uma tensão 0, vou aumentando ela devagarzinho até atingir a barreira de potencial, não tem corrente nenhuma, mas passou a barreira de potencial, eu começo a ter corrente, até que eu chego numa parte linear dessa curva, né? Que é a região de trabalho desse diodo, tá? Com um aumento de tensão, eu vou ter proporcionalmente um aumento de corrente, ok? Então, olha para você ver, não é um diodo ideal, né? É um diodo real, que eu vou ter aqui a barreira de potencial que não existe no diodo ideal. Vou polarizar agora reversamente esse diodo. Eu vou aumentar essa tensão, né? Ele não conduziria nada de corrente, nós vamos ver o que é isso aqui depois. Então, eu vou aumentando essa tensão, aumentando até o ponto que vai acontecer um efeito aqui chamado disrupção. Essa disrupção vai provocar uma avalanche de corrente, né? Um aumento significativo de corrente que vai danificar esse meu diodo. Então, polarizado reversamente, eu vou aumentando a tensão, todo diodo tem uma tensão máxima de trabalho reversa, né? Uma tensão máxima de trabalho reversa, tá? Então, ultrapassou aquela tensão, tranquilamente esse diodo vai danificar, tá? É o que acontece aqui nesse efeito de disrupção, né? Que vai ocorrer o avalanche de corrente, né? Um aumento significativo de corrente aqui. Posso chamar também de breakdown, né? Avalanche ou breakdown. E isso aqui que eu disse que eu ia falar é apenas uma corrente de fuga, não é um diodo ideal, né? Então, mesmo polarizado reversamente, ele tem uma corrente, mas uma corrente muito pequena, né? Muito pequena, que eu chamo de corrente de fuga. Isso polarizado reversamente, tá? Que ele deveria ter uma resistência infinita, mas o diodo ideal, como não é ideal, ele não tem uma resistência infinita, né? Ele vai ter uma resistência interna muito alta, não vai deixar passar a corrente de trabalho normal, mas vai passar aí uma corrente de fuga. Diodo Zener, olha, nós temos aí o símbolo do diodo Zener, né, que é praticamente igual ao símbolo do diodo normal, com a diferença desses tracinhos, né, na diagonal aqui no cátodo, ok? Bom, o diodo Zener, polarizado diretamente, ele é um diodo comum, um diodo normal, tá? Ele tem a mesma curva do diodo comum, ok? Polarizado reversamente, ele também vai ser praticamente a mesma coisa do diodo comum. Com uma diferença, né? Essa minha tensão aqui, ela vai ser controlada, tá? Como eu vou dopar essa junção para que a minha tensão reversa suporte uma variação de corrente, né, e não danifique o meu diodo. E essa tensão eu posso colocar ela aqui, tá? Ou para cá, então pode ser, por exemplo, 6 volts, 12 volts, 24 volts, 30 volts. Então, a tensão que eu quiser estabilizar, eu posso, né, isso é feito com a dopagem desse diodo, tá? Então, para que serve o diodo Zener? Para estabilizar a tensão. Às vezes eu tenho um circuito onde me entrega, por exemplo, 20 volts, mas eu quero que a tensão na saída seja 12 volts. Então, eu vou colocar um circuito com um diodo Zener, não só o diodo Zener, eu vou colocar um circuito com o diodo Zener, onde essa minha tensão em cima do diodo vai sempre estar com 12 volts, mesmo essa tensão variando de 20, 18, 25, ela vai manter os 12 volts na saída. Então, o diodo Zener serve para estabilizar a tensão. Ok? Essa é a função dele. Então, apesar de ter as curvas característica praticamente igual ao diodo comum, reversamente, que é o trabalho do diodo Zener é polarizado reversamente, tá? Se eu polarizar diretamente é um diodo comum, então vai ter a barreira de potencial 0,7 ou 0,3, né, dependendo do material. Então, reversamente eu tenho a minha tensão estabilizada. Então, por isso, essa é a característica do diodo Zener.
Por isso a região de trabalho é a região onde a minha tensão não varia nada, mas eu posso variar a corrente que circula nesse diodo Zener. É claro que vai ter cada diodo tem uma corrente máxima, né, de trabalho, ok? Mas a região de trabalho do diodo Zener é onde a minha tensão estabiliza, tá? Então olha para você ver. Para uma grande variação de corrente eu vou ter uma pequena variação de tensão. Então é como se essa tensão tivesse fixa, estabilizada. Bom, eu quero convidar a todos para visitar o nosso canal, né? Lá no YouTube, você digitando essa linha aqui no YouTube, /vídeos, você vai entrar lá e encontrar todos os nossos vídeos lá, que nós temos vídeo de análise de circuito em corrente contínua, né? Que são todos os métodos de análise, Kirchhoff, Maxwell, Thevenin, Norton, análise nodal, superposição, e também análise de circuito em corrente alternada, que é o circuito RC, RLC, né, RL, série paralelo, né, ressonância, tá? Tudo isso você vai ver lá. E também circuito trifásico, ok? Se você, o nome do nosso canal é canal @datatecnic, e esse aqui é o logotipo que vai aparecer lá no YouTube, tá? Se você não conseguir entrar por aqui, com certeza você vai conseguir entrar por aqui, mas também você pode entrar através dessa linha de comando diretamente no seu navegador. Certo? Com essa, onde está essa chave aqui, com essas letras minúsculas, respeitando minúsculas e maiúsculas, né? E também esse underline aqui, ok? Bom, tá aí a minha apresentação. Eu quero agradecer a todos por ter assistido o vídeo até o final. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado.